Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para você, dono de oficina, as estratégias sobre como organizar sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador do podcast. Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e também o criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficinas a mudarem seus resultados partindo do pilar principal, que é quem? Ele mesmo, lógico. Sabe aquela frase do quando você muda, tudo muda? Pois bem, esse é o intuito da mecânica da mente para com você, dono de oficina. E o que a gente vai falar hoje é por que os clientes querem dar o preço no serviço, nos serviços da sua oficina. É um tema meio polêmico, aí a gente vai falar sobre isso. Bom, antes de eu começar a fazer as perguntas aqui para o Edu, para a gente discorrer sobre o assunto, é sempre bom você, dono de oficina que está ouvindo a gente aí, entender que se você quer. É nada, é só sugestão. Vou deixar isso aqui, a gente pode mudar. Voltando aqui, desculpa. Se eu- Voltando aqui. Sempre importante dizer o seguinte, dono de oficina: se você quer ter uma oficina organizada, se você quer ter lucro, para você poder ter paz na sua oficina, ter tempo, poder escolher os clientes que entram na sua oficina, esse é um ponto importantíssimo, porque se você deixar os clientes dando preço no seu serviço, a paz, o lucro, o cliente de qualidade, você está afastando eles. E a gente vai falar sobre isso aqui durante o podcast. Du, para a gente começando o nosso bate-papo aí hoje, queria que você explicasse para os donos de oficina que estão ouvindo a gente aí, que assim, muitos deles estão no olho do furacão e não estão enxergando o que está acontecendo ao redor. Às vezes o cliente dele está fazendo isso, ele não está percebendo, e aí a gente está aqui para abrir o olho dele. Então, por que que isso acontece? Por que que o cliente quer dar o preço na oficina, no serviço do dono de oficina? Muito bem, William. Eu vou, antes de mais nada, eu vou começar aqui com uma colocação aqui para a gente fazer um comparativo, certo? Isso daí lá nos grupos lá da Mecânica da Mente, eu coloquei um vídeo falando sobre isso, né? E aí o que que acontece, né? Eu como vim ali da área do esporte, como vim do futebol, sempre gostei da prática de esporte e sempre gostei de manter a minha forma física em dia. Por quê? Porque eu acredito, né, que Deus assim nos criou corpo, alma e espírito, então da mesma forma que eu cuido do meu espírito, que é estar me conectado com Deus, cuido da minha alma, né, que é o cerne ali das emoções, procurando estar sempre bem alinhado nessa parte, e o corpo, né, o corpo também está fisicamente. Eu já passei da casa dos 40, então eu quero me cuidar bem aí para daqui para frente aqui, ao invés de uma certa forma querer cair, né, o rendimento, aí eu consegui manter e melhorar, porque eu sei que isso vai ser necessário para mim. Né? A minha saúde em dia é muito importante. Só que assim, o que eu estava fazendo, eu estava conseguindo ali de uma certa forma, sozinho, resolver isso daí. Né? Fazia a minha corrida, alimentação, de vez em quando dava uma exagerada, percebia que o peso estava subindo, aí eu já cortava a janta. Só que por resultado que eu quero, eu precisei do quê? Eu precisei contratar alguém que já tem um resultado e que possa me auxiliar. Um por conta de academia, que eu nunca fui de academia, né? E o outro, o que, que eu poderia estar fazendo a mais. Então eu fui lá, né, conversei com uma pessoa e ela fez uma proposta para ser um personal para mim. E ali eu analisei, né, e expliquei para ele, eu falei, não, tá de acordo, né? E a gente foi, fechou o pacote pelo período de 6 meses. Então, assim, eu não questionei preço com ele, né? Não achei por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo é uma prestação de serviço, o William. Então, eu entendo que ele tem os custos dele, ele vai ficar ali, querendo ou não, ele vai ficar em torno de 1 hora, 1 hora e meia comigo, dando assessoria,
analisando se eu estou fazendo os exercícios da maneira correta, porque até isso tem, William. Eu achava que ir lá e puxar peso, lá é só pegar lá e ó, joga o negócio para cima e segura para não cair em cima de você, mas não. Tem toda uma técnica para que você fortaleça cada músculo do corpo, por isso cada exercício. Então, se ele sabe fazer, se ele sabe direcionar, se ele me explica conceito, é porque ele estudou, é porque ele correu atrás. Além de correr atrás, ele ainda utilizou o quê? Dessas técnicas com ele mesmo. Então, ele é a prova viva do quê? Né? De que o serviço dele vai ser passado com maestria. Então, ele se tornou um prestador de serviço. Então, o dono da oficina, o que acontece? Na área automotiva, a gente tem três segmentos. Nós temos a indústria, que produz as peças, né, para os carros, tanto para colocar no mercado, quanto para fornecer para as montadoras. A gente tem a segunda parte aí, que são, né, as distribuidoras, né, são aquelas que vendem as peças que a indústria produz, e a gente tem o terceiro, né, que é a prestação de serviço, que é a mão de obra para estar executando o serviço ali que precisar ou que for necessário no veículo do cliente, né, seja o cliente físico ou jurídico, seja uma empresa. Então, nós da área da reparação automotiva, como somos prestadores de serviços, né, a peça ela é um complemento, que por sinal nos ajuda muito se você aplicar, colocar, né, a precificação da maneira correta. É um baita de um auxílio muito bom, não só para a oficina, mas também para o cliente, certo? Então aí o que acontece? Às vezes quando você coloca ali o valor estipulado da sua mão de obra, né, para estar fazendo essa prestação de serviço, quem está do outro lado, na maioria dos casos, não tem ciência disso. Não tem o conhecimento acerca disso. Então por isso que muitas vezes o fato da pessoa do outro lado. Não é só isso também, tem outros fatores, né? Eu estou falando na maioria dos casos por experiência própria. Né? Tem aqueles espertinhos que ele quer, de uma certa forma, aproveitar ali o dono da oficina. Tem também, a gente pode até estar falando sobre isso aqui ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas o principal ponto que eu vejo aí, né, o fato às vezes do cliente querer colocar o preço, é pelo fato dele não entender, né, muitas vezes acerca disso, William. Edu, entendi. Muitas vezes tem os espertinhos, como sempre vai ter em todo lugar, e tem a pessoa que não sabe, não entende, beleza. E existe também uma diferença aí, né? Porque que acontece? Existe o cliente que quer negociar o preço, porque normal, vamos trazer um exemplo aqui igual. Imagina que você tem um cliente que é de origem árabe e os caras lá tudo negociando, nem que seja uma bala de 1 centavo, o cara tem que sentir que tem que estar negociado, bom, pelo menos uma vez ali, né? Então, qual que é a diferença, pô, o dono de oficina que está ouvindo a gente aí, antes da gente começar a falar o como resolver esse problema, para ele entender que existe o cliente que quer negociar o preço e tem cliente que quer dar o preço. Qual que é a diferença entre esses dois? William, né? Se a gente entrar também na questão de perfil comportamental a respeito do, né, o perfil do cliente ou o comportamento do cliente, você vai conseguir, mas aí é algo um pouquinho mais a fundo que a gente conversa lá dentro das aulas da mecânica da mente, né? O fato aí do cliente querer negociar, eu imagino que faz parte da cultura do brasileiro, né? Você querer negociar, né? Algumas culturas, né? Alguns países são assim de negociar, outros já não. Então é justamente o que acontece. Então aquele que ele quer negociar, de uma certa forma, é uma porta muito interessante que o cliente pode estar demonstrando que ele está interessado em fazer o serviço com você, ou seja, por uma cultura dele de gostar de negociar, né? Ou de uma certa forma para tentar enquadrar dentro do orçamento dele. Então tem mais ou menos esse ponto. Agora o outro, né, William, aquele que de uma certa forma, ou pela falta do conhecimento, né, ele precificar, é justamente porque ele não sabe
os encargos, né, os custos fixos e variáveis que uma empresa tem, né? Então, assim, tem muitos deles que às vezes até no falar você percebe isso. Por exemplo, quando isso acontece, pode acontecer no dia a dia da oficina, por exemplo, você arrumar um carro de um cliente aqui, né, fazer uma revisão, alguma coisa, e dali, sei lá, daqui 1, 2 meses, o carro voltar com vazamento de água, né? Pode acontecer de um desgaste ou ao longo do tempo uma válvula termostática, uma bomba d'água travar, e aí o que acontece? Apresentar um vazamento. E aí o carro volta. Aí ele vai investir mais um valor, olha só o termo que eu usei, vai investir na manutenção do veículo, tá? Está sendo um investimento para ele manter o serviço. Não é gastando dinheiro com o carro. Gastando dinheiro com o carro, eu imagino que seja outras coisas que eu não vou entrar no mérito aqui, né? Então, assim, ele vai estar investindo no valor da reparação. E aí, o que às vezes o cliente fala ali para o dono da oficina? Ô, rapaz, eu estou gastando muito dinheiro com você, né? Aí eu até brinco com ele, eu falei, rapaz, você não está gastando dinheiro comigo não, você está investindo valor na manutenção, né, no bom funcionamento do seu veículo. Porque se você estivesse gastando comigo, eu ia pedir para você me levar numa churrascaria, levar ali no restaurante de comida japonesa que eu e a minha família gosta muito, né, comprando uns tênis, comprando umas ferramentas aí para mim. Então ele não está gastando comigo. Então, às vezes, pela falta do conhecimento, ou pela inocência, né, ou pela maldade, a pessoa não sabe o que é que aquela empresa tem de custo, né, que é o custo de porta aberta ali para poder estar em funcionamento. Então, isso daí, de uma certa forma, precisa ser comunicado. É interessante estar por dentro aí, ó. É interessante estar por dentro de tudo isso daí, entender um pouco o que é que aquela pessoa que está do outro lado ela está pensando, né? E aí, Jefferson, muito bom dia, meu amigo, tudo bem? Logo mais eu vou ligar para você aí, hein? Odu. Hum. E cara, isso que você falou tem muitas variáveis envolvidas também, né? Só de você falar de porta aberta, você tem os custos fixos, variáveis, que para cada um Vai vai mudar. vai mudar completamente. Você pode estar oficina a oficina do lado, mesma avenida, e o custo ser diferente um do outro, com certeza. Exatamente. E isso aí, dos clientes ficarem querendo dar o preço no seu serviço, no serviço do dono de oficina que está ouvindo a gente. Como que isso, por que isso faz os donos de oficina trabalharem mais e não verem a cor do dinheiro? William, eu vou entrar num ponto agora que de uma certa forma vai chamar a atenção e é uma realidade. Por que isso? Porque lá no início, quando eu estava com a Tagma, né, não tinha muita experiência para fazer uma gestão, administrar os recursos, né, da oficina. E aí o que acontecia? Eu, de uma certa forma, passava o preço, dependendo ali do reparo, imaginava às vezes que o valor estava alto, né? Olha só, é a falta do conhecimento. Eu imaginava que às vezes estava alto. Passava o valor e às vezes o cliente ele vinha com aquela frase do nossa, tá caro, rapaz, melhora esse valor aí, não sei o quê. E ficando com medo de perder o cliente, o que eu fazia? Simplesmente pegava e abaixava o preço. Até então, a gente tinha um controle, né, das contas e tudo mais, mas a gente não enxergava os números. Então, eu não sabia quanto eu tinha de custo fixo, quanto eu tinha de custo variável. Então, pela falta do conhecimento, eu não sabia o que era, né, se o fato de eu abaixar o valor que o cliente estava pedindo, se estava sendo interessante ou não. Na minha cabeça estava, não podia perder o cliente, né, não podia perder o serviço, porque a cabeça ficava assim, enquanto eu estou trabalhando, parece que está tudo certo, né? E não é bem assim que funciona. E aí o que acontecia? Eu acabava trabalhando, 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 muitos clientes pedindo para abaixar o preço, e eu abaixava e que no final das contas, quando chegava no fechamento do mês, a Roberta falava que as contas não fechavam. A gente não estava conseguindo arcar com todos os compromissos necessários. E aquilo, de uma certa forma, me deixava doido, porque eu falava, ué, eu estou trabalhando, está tendo carro, está entrando serviço e não tem dinheiro para pagar.
né? Você vê que às vezes a falta do conhecimento ali do dono da oficina era o que contribuía, por isso que acontecia comigo na época, e acontece com alguns donos de oficinas que a gente tem conversado, né? Então é justamente essa falta do conhecimento aí, ó. É isso aí, ó. O Jefferson tá lá, ó, levando as filhas dele lá para a escola. Tem lá no Paraná, lá, as aulas começam aparecendo com aquela escola lá da sua prima, da sua sobrinha, né, William? Porque aqui é Minha da Maria irmã. Eduarda, da sua irmã, aí, ó. Aqui o da Maria Eduarda já começou já miliano, filho, já tá milhão já. É bom que a gente paga as parcelas, né, da escola, então quanto mais cedo melhor, né? Porque a gente já está aproveitando para ser bem utilizado o recurso investido na educação dela. Certo, William? Sim, senhor. Ô, Du, e beleza, entendi que a falta de conhecimento é o que está causando isso aí para ele estar aceitando o cliente dar o preço e ele continua aceitando Ah, isso. era isso que eu ia entrar aí, William, antes de você fazer a próxima pergunta aí. O que que acontece? Isso daí criou, de uma certa forma, aqui na Tagma, um tipo de cliente, sabe aquele negócio da lei da atração? E eu acredito muito, porque a partir do momento que você começa a direcionar o seu serviço, você vai atrair o público. Desculpa. Então Saúde. eu comecei meio que, de uma certa forma, começar a atrair esse tipo de cliente, cliente que queria precificar. E assim, eu ficava chateado com aquilo, eu ficava bravo com aquilo, mas na minha cabeça ficava assim, né? Eu queria saber assim, meu, como que eu faço para mudar essa história? Tipo, na minha cabeça estava, se eu aumentar demais o preço, esse cara vai embora, eu perco o serviço. Se eu ficar do jeito que tá, eu vou viver de pão e água, né, William? Vou ficar vivendo de Uhum. pão e água ali, às vezes até passando fome, né? E como que eu faço? E aquilo ficava na cabeça. Então a informação que eu preciso passar é que às vezes, dependendo da situação que o dono da oficina está vivendo, é por permissão dele mesmo, né? É até a frase lá do Paulo Vieira, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem o cliente que merece. Por quê? Porque você, sem perceber, você está criando uma cultura. Você, de uma certa forma, está educando o cliente para que ele faça isso. E é um negócio impressionante que eu comecei a reparar isso. Eu falei, caramba, mano, está acontecendo muito isso. Então é por quê? Por causa do tipo de cliente que eu estava atraindo, por causa do tipo de cliente que estava, de uma certa forma, a minha vitrine estava. Peraí, que deu uma louca no doguinho aqui. Colocaram o mascote pra cima aqui, aí quando prende ele, tem uma hora que dá o ciricutico nele aqui. Então, Quem assim, ouve o latido acha que é um pitbull, né? não, é muito grande o cachorro. Ele tem 80 quilos. Então, William, né, acabava meio que atraindo esse tipo de cliente. E aí eu fiquei pensando, e aí começou a surgir, como é que eu vou fazer para mudar, né, isso dentro da minha oficina? Ainda não vou falar não, né? Ainda não vou falar não, mas era um negócio que eu comecei a reparar. E o que eu acho interessante é que vai ter muito dono de oficina que, se ele prestar bastante atenção nisso que a gente está falando, ele vai começar a reparar, né? Aí eu vou falar como hoje, né? Quais são os tipos de clientes que nós atendemos hoje? Pelo fato da gente mudar toda a roupagem da Tagma, direcionar, né, criar, né, uma forma de trabalho, um padrão de trabalho, mostra também o padrão de cliente que nós queremos atender. Porque o padrão de trabalho que executamos na Tagma hoje não é para todos os clientes, William, né? Uhum. Ele é mais direcionado, mas tudo isso foi construído para que chegasse a um propósito, que foi aonde eu comecei a entender por que tantos clientes estavam colocando preço no meu serviço e eu estava aceitando, eu estava tolerando aquilo. Deixa eu só colocar aqui o significado, William, de tolerar. Ó, tolerar, tolerar, significado aqui, né? Tolerar, suportar, consentir, permitir.
Então, muitas oficinas, elas vão tolerando com que certas coisas aconteçam. Vão tolerando, vão permitindo, vão consentindo com que o cliente coloque preço nele. Mas a gente também tem um outro porquê a respeito disso, que a gente até explica na mecânica da mente, dos 3 pontos lá, né? Técnico, administrador e empreendedor, né? Mas assim, o fato, William, é que o dono da oficina ele tem que começar a parar e analisar, né? Pô, tá Chega acontecendo, disso, né? né? Tá acontecendo isso comigo? Começa a reparar, porque a gente está tão preocupado ali em fazer o serviço, em tirar o carro, descobrir o diagnóstico, isso, aquilo, que às vezes está deixando de lado algumas coisas que vêm acontecendo e vêm permitindo. Deixa eu até fazer uma colocação, né? Não é, talvez não opa, peraí que o Opa! meu apoio aqui, que tá as duas câmeras no suporte aqui. Né? Por exemplo, quando a gente fala de tolerar, William, por que que aquelas mulheres que às vezes a gente vê na televisão, né? Mulher está sendo agredida, né? Pelo marido ou pelo companheiro, né? Sofrendo pressão psicológica. Por que que isso acontece? Porque começa da seguinte maneira: quando a pessoa entra num relacionamento, aí a determinada pessoa, eu não vou colocar aqui os motivos nem nada, mas ela começa a agir de uma maneira errada. Vamos colocar dessa maneira. Ela começa a agir de uma maneira errada. E ela começa ali proferir palavras que não é legal, né, para a companheira ou para a esposa, e ali vai criando aquele hábito. Então começa às vezes com xingamento, ou com desrespeito, né? E ali aquilo de uma certa forma vai virando frequente e aí vai aumentando a intensidade. E ali começa, né, às vezes de uma agressão verbal, um xingamento mais pesado, né, com palavrões, com insultos, com palavras de baixo calão. Aí começa ali daqui a pouco, vai acontecendo mais, aí começa com um empurrão, começa com uma pegada forte no braço, com um chacoalhão, daqui a pouco está agredindo. Então, quando a gente fala sobre o tolerar, é justamente isso, porque lá atrás, naquela primeira atitude inadequada, né, da pessoa, é porque ela tolerou aquilo, é porque ela permitiu, é porque ela consentiu com aquilo. E de uma certa forma, no ser humano que está fazendo a coisa errada, ele deu permissão, o que, que vai acontecer? Ele vai com mais intensidade, e é onde acontecem as coisas. E lá na frente, às vezes a pessoa não consegue, né, retroceder, algumas conseguem, de uma certa forma, retroceder, né, ou de uma certa forma indiciando, ou saindo fora do relacionamento, ou às vezes até Deus restaurando o casamento, que eu acredito muito nisso. Mas aquilo só aconteceu por quê? Porque ela tolerou, porque ela permitiu. Então cada um tem a vida que merece porque tolera. Então assim, porque permite, porque consente. Então tem muita atitude que acontece dentro da oficina mecânica porque o dono da oficina tolera. O dono da oficina tolera que o colaborador haja de maneira inadequada. O dono da oficina tolera que o cliente, às vezes, faça algumas coisas. Então, é necessário, de uma certa forma, um basta aí, William. Ficou claro isso, William? Uhum. Então chega de tolerar cliente que quer dar o preço no seu serviço, Vamos reverter essa situação aí. né? Edu, então beleza. A partir do momento que você vai dar esse chega, esse basta de ter cliente dando preço no seu serviço, o que vai ser, assim, o maior sentimento que o dono de oficina vai ter quando ele começa a dar esse basta, esse chega, ele para de tolerar? Como que vai ser a oficina? O que que ele vai, qual o maior benefício dele quando ele para de aceitar isso? Muito bem, William. Todo ser humano, ele não é muito aceito à mudança, né? Ele não é muito... mudança gera, de uma certa forma, e dor, tá? Então, a primeira coisa que ele, antes da gente falar a positiva, William, ele vai se sentir de uma certa, ele vai sentir algo de forma negativa, porque ele vai ter que mudar a atitude, ele vai ter que mudar o comportamento, ele vai ter que, de uma certa forma, criar uma estratégia para mudar isso daí, né? Então, esse é o primeiro momento. Ele vai sentir o que eu senti lá atrás. Vou perder o cliente, vou perder o
serviço, vou ficar com a oficina vazia, não vou conseguir. Aí é que eu não vou conseguir pagar as contas mesmo. Primeira coisa é a mente trabalhando o contrário, né? Isso daí a pessoa vai sentir. Mas também, William, os benefícios que isso traz é que você, o dono de oficina, você vai começar a ver literalmente a cor do dinheiro. Você vai ver mudanças, você vai ver o que é a bênção de Deus derramando sobre a sua oficina e sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, o que acontece? Quando você consegue ajustar isso e fazer com que as coisas aconteçam e eliminar com que o cliente precifique o seu serviço, ou ele praticamente mande na oficina, você vai começar a desfrutar de uma vida totalmente diferente. Porque aí sim você vai começar a sentir o que é realmente ter a oficina na palma da sua mão. Tem até a nossa oficina aqui não é oficina de caminhão, mas eu sou um apaixonado por caminhão, por ser filho de caminhoneiro, né? Então eu tenho aqui uma carreta, até desengatei ela ali. Então o que vai acontecer? O dono da oficina ele vai começar a sentir que ele tem, porque são outros fatores para você sentir a oficina na palma da sua mão, né, Will? Então, assim, pelo menos um fator aqui você já vai estar construindo para ter a oficina na palma da sua mão, né? E quando você tem o controle das coisas, quando você tem a oficina na palma da sua mão, é onde você entende que realmente você é um empresário da área da reparação automotiva e começa a ter as atitudes corretas para que a empresa funcione, tenha lucro, seja organizada, proporcione o melhor para os clientes, porque às vezes o cliente precificar o serviço não é a melhor opção para ele. É real isso, né? Às vezes vai acontecer também assim algo extraordinário dentro da oficina, porque vai ser um conjunto, que nem eu falei. Né? Você vai começar a ver a cor do dinheiro, você vai começar a ver que a sua oficina está organizada, você vai se sentir dono de oficina mesmo, né? Como realmente tem que ser, como manda a regra, como manda o jogo, né? Ele, como Deus quer para você. Você falou, você vai estar com a oficina na palma da sua mão, começar a ver a cor do dinheiro. E isso é perceptível em quanto tempo, Edu? Aí, William, vai da estratégia que o cliente aplica, o dono da oficina aplicar. Se ele for do perfil comportamental dominante, ele vai querer fazer isso o mais rápido possível. Então, automaticamente, ele vai ter um resultado mais rápido. Só que é necessário fazer outras ações também, tá, William? Né? Não é só ir lá e acabar com isso, não. Vai ter que ter outras ações, porque ao longo dessa jornada pode acontecer, né, como acontece no esporte, como acontece no jogo de futebol. Um jogador não está desempenhando bem, ele vai sair, mas vai ser substituído por outro. Então, nessa mudança, nessa transição, para eliminar, às vezes, do cliente estar colocando o preço no serviço, pode ser que alguns não venha mais fazer o serviço, mas você já vai ter que estar trabalhando para substituir aquele cliente, colocar um outro cliente no lugar dele, cliente que esteja a fim de valorizar, de pagar pelo serviço justo. Porque quando a oficina cobra o valor correto e você mostra valor para o seu cliente, o que vai acontecer, William? A balança vai ficar equilibrada. Não vai ser melhor para a oficina, pior para o cliente. Porque quando o cliente coloca o preço, é melhor para o cliente, pior para a oficina. Então, quando você coloca o preço justo e tem o cliente certo, a balança fica igual, né? A balança fica justa. Então, é bom para a empresa, bom para o cliente, bom para todo mundo. Entendi. Então, assim, isso depende de cada um, É, mas depende da estratégia que vai ser depende da colocada. estratégia. É. Falei só de um perfil, tá? É Uhum. porque já tá chegando no horário de eu tomar café com o time da Tagma, que eu não posso perder, mano. Café com ele. Café todo mundo junto, a gente, né? Fazendo esse ajuntamento é muito gostoso o bate-papo com eles ali, ó. A gente tá quase. Faltam mais uns minutinhos, calma lá. Du, pra gente começar a falar, então, como resolver esse problema que você falou, de como resolver, desculpa, a gente vai começar a falar agora como resolver o que você explicou, como fazer o cliente parar de dar o preço. Então, primeiro, antes de falar o como resolver, a gente tem que enxergar onde que a gente está errando. E Sim. onde que é esse passo que os donos de oficinas estão dando, que é o maior erro que eles fazem, que deixa o cliente ficar dando preço.
William, aí é aquele ponto que é o seguinte, a autoconsciência, né? É você estar consciente e parar e analisar. Na maioria dos casos, né, até dos alunos que a gente atende, as oficinas que entram em contato com a gente, William, é justamente pelo fato dele não saber, né, qual é a margem, né, de lucratividade de cada OS que ele monta. Então, assim, ele não está dando atenção devido para aquilo que realmente deve uma grande importância. Você precisa saber quanto que é o custo de cada OS do serviço que você faz. Orçamento não é só você ir lá e falar assim, eu vou trocar um kit de embreagem, um cabo de embreagem, a mão de obra, o fluido lá para fazer a sangria, se for um carro que utiliza atuador hidráulico. Aí eu vou colocar lá. A peça, quanto que é a peça? É tanto. Coloco lá 5, 10% do valor lá, pá, aí a mão de obra, acho que isso daqui não é nem calculando por hora. Esse serviço aqui dá para eu cobrar R$ 250 a troca de embreagem desse carro. Mas será, se eu cobrar 300 ou 350, o cliente vai achar caro. Aí já começar a cabeça dele borbulhar acerca disso, né? E não funciona muito bem isso. Então não é só ir lá e colocar os preços, não. Você precisa saber do seu custo fixo ou variável, ter um cálculo certinho para você entender se aquilo ali está dentro de uma margem de uma OS lucrativa ou não, né? Simples assim. Então, simples assim, entre aspas, né? Força de expressão, porque a gente sabe que para mudar isso não é tão simples, mas acho que o fator principal é deixar o dono da oficina consciente de que ele precisa dar mais atenção na hora de construir uma ordem de serviço, mais conhecido como uma OS, né? Um orçamento aí. Então, começando a focar nisso, você vai começar a parar de ter clientes que querem dar o preço, porque você Exato. está fazendo realmente uma OS que vai, assim, você vai realmente ter o tempo para olhar a sua OS, mostrar tudo que tem que ser feito e isso trazer para o cliente. Se o cliente falar ainda assim que está caro, na mecânica da mente eu sei que tem uma aula que explica como contornar isso, mas não é o tópico de hoje. E Du, só para a gente encerrar, tem algum aluno que reclamava disso, chegou para você falando assim, Eduardo, meus clientes tudo quer dar preço aqui, e conseguiu reverter a situação? Como que foi? Tem, por incrível que pareça, foi o primeiro aluno da primeira turma, né? Teve o Júnior da Zani e teve o Edson da JCar. Ele era uma pessoa que ele falava isso, né? Que ele tinha muitos clientes que às vezes colocava preço no serviço dele. E a gente começou a trabalhar justamente de mudar essa situação dentro da oficina dele. Foi uma luta porque ele me questionava muito. Ele falou, Eduardo, eu vou perder os clientes se eu fizer essa estratégia que você está falando para mim. Eu falava, faz lá, porque tudo que a gente faz, a gente mede. Então pega lá 10 clientes que você fizer isso, vê lá quantos deram certo, né, a estratégia e quantos não deram. E por incrível que pareça, né, a experiência já começou logo o seguinte: o primeiro não deu certo, mas os outros 9 deu certo. Né? E ele sempre ficava conversando comigo, ele, Eduardo, esse negócio vai dar certo mesmo. Aí eu falava, confia em mim, confia na estratégia. Então, assim, William, logo o primeiro aluno que a gente pegou aí da mecânica da mente, nós já trabalhamos isso daí e ele, graças a Deus, teve um resultado muito bom. Hoje ele está cobrando, né, da maneira correta lá. Os clientes não estão, né? Tem uns que quer negociar alguma coisa assim, mas a maioria deles o que faz simplesmente é negociar o preço, questão aí, porque né, o valor ficou diferenciado, mas o serviço que ele oferece, sem dúvida nenhuma, é um serviço com excelência. E está dando tudo certo aí, graças a Deus. Negociar não faz mal. Não. O ruim é quando o cliente quer impor o preço, né? Isso que a gente falou. Vocês que estão aí acompanhando a gente, donos de oficinas ou donas de oficina, se você quiser ver o resultado de alguns alunos, aqui no link da bio do Eduardo, assim que a gente encerrar a live, você tem um linkzinho lá, você clica. A gente separou, criou uma página com todos os alunos que a gente está catalogado, os resultados deles, e vocês podem procurar lá. Aí vocês podem assistir a live que a gente fez com o Eduardo no YouTube, aí, Instagram, um tempo atrás, tá lá. Então você pode ver que isso realmente funciona mecanicamente
e ver com seus próprios olhos a situação de alguns donos de oficina. Eu acho que a live do Júnior tá lá também. Eu Vou dar uma acho que olhada. tá. Se não tiver, a gente já vê e coloca. Mas eu sei que tem do Eduardo de Saquarema, tem do Renato, que a gente foi visitar ontem, tem do Thiago, do Márcio. E não lembro mais de cabeça. Já. Até clicar lá e assiste, É, né? é mais fácil, é É mais mais fácil. fácil. Muito bem. Então vamos Tá bom. partindo aí para a gente encerrar. Agora eu vou para o ritual da manhã aqui com o time vencedor da Tagma, que é tomar café todo mundo junto. E você, dono de oficina que está aí, o meu desejo é que Deus, né, através disso que a gente falou hoje, coloque consciência no seu coração e na sua mente e você comece a prestar mais atenção em outros pontos dentro da sua oficina que talvez você não esteja olhando, né? Porque para mudar os resultados você vai, primeiro é a autoconsciência, depois é olhar o que é que precisa ser ajustado. Uma outra coisa é certa, sozinho nesse sistema que é a área da reparação automotiva ela vive, ela meio que força você a andar rumo a uma direção sem você olhar outros pontos, mas vai depender de você, dono de oficina. A oportunidade Deus já está dando, né? Que é trazer um conteúdo diferente, não só com o Eduardo e com o William, tem outras pessoas também, mas eu tenho uma certeza, né? Com a mecânica da mente, as coisas são totalmente diferentes. Por quê? Porque é um algo direcionado por Deus, aí colocado no meu coração e no coração de todos que fazem parte para trazer o melhor para que Deus possa abençoar a sua oficina. Certo? Sim, Valeu, porque William. você merece, antes rapidinho, porque você, dono de oficina, Exatamente. merece ter a vida que você tanto trabalhou para ter. Exatamente. E é real, é possível e é para você. Exatamente. Muito bem, Gente, então. muito obrigado pelo podcast de hoje e na quinta-feira a gente está de volta. Valeu, fiquem com Deus, muito obrigado. Excelente dia para vocês, dia muito produtivo. Até mais, tchau, tchau.